E aí, professor Eristeu, como você conseguiu passar em vários concursos municipais, estaduais e até concurso federal do INSS e fazer o mestrado? Como que você estuda? Ok? Nesse vídeo, então, eu vou contar um pouquinho para você como que eu faço para estudar e, de repente, isso pode ajudar você, tá bom? Então, vamos aí nesse vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Eristeu, você está no nosso canal Dicas do Eristeu, Dicas do Professor. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, que isso é muito importante para nós. Estamos aí postando estamos aí postando um vídeo por dia, isso é para ajudar você com várias dicas. Aqui nós temos dicas de estudo, dicas de livros, dicas de filmes, dicas de desenhos e dicas de compras, e também produzimos conteúdos para os anos iniciais. Então, assim, se você puder nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, nosso muito obrigado. Vamos lá então. Se você assistiu algum vídeo aqui no canal, possivelmente já ouviu falar que eu fui alfabetizado quando eu tinha 14 anos, ou seja, eu não tive a oportunidade de estudar quando era pequeno. Mas hoje, depois de muitos anos, eu passei em vários concursos municipais, concursos estaduais, né, a nível de estado, e até concurso federal. Eu lembro que uma vez eu passei no INSS. Não assumi porque, na verdade, a função era uma função que não tinha muito a ver comigo. É uma coisa muito burocrática. E também o ano passado eu defendi a minha dissertação de mestrado, ou seja, eu estou sempre estudando. E como é que eu estudo? Antes de responder essa pergunta, eu queria dar duas informações importantes para você. A primeira você tem que ter foco, né? Eu acho que uma das dicas principais, não só na questão de passar em concurso público, de estudar, mas em qualquer coisa da sua vida você tem que ter foco, né? Foco significa, assim, a grosso modo, você olhar lá na frente e dizer eu quero chegar em determinado lugar e você trabalhar para que isso aconteça, trabalhar de forma inteligente, pedir ajuda para as pessoas, não recusar a ajuda das pessoas, ser humilde, enfim, e você focar lá na frente. Por exemplo, vamos dizer que você tem o foco de passar em concurso público, e você vê um concurso público, gosta daquilo lá e você vai estudar para você passar nesse concurso. Nessa mesma época, vamos dizer que você está desempregado e você arruma um emprego. O que você tem que fazer? Continuar trabalhando, mas manter o foco. Vamos dizer que você arruma uma namorada. O que você tem que fazer? Ou um namorado, vice-versa. O que você tem que fazer? Namorar, mas continuar no foco. Vamos dizer que você muda de um lugar para outro, muda de cidade, muda de emprego, muda de casa. Isso não importa, você tem que manter o foco. Ou seja, o seu foco qual que é? Passar no concurso público. Então você tem que trabalhar para isso. Você não pode deixar nada, eu vou dizer nada, absolutamente nada, tirar você do foco. É claro que se isso for o principal objetivo para você, mas isso também vale em qualquer outra coisa. Vamos dizer que você quer abrir um negócio próprio. Então você mantém o foco de abrir um negócio próprio. Vai surgir N dificuldade, mas você vai manter aquele foco de abrir o negócio próprio. Vamos dizer que você quer fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, enfim, qualquer coisa que você for fazer, você tem que manter o foco, decidir que é aquilo que realmente você quer e aí você trabalhar muito forte para que isso aconteça. Isso quer dizer que nada, mas nada pode tirar você do foco. Pode ter ser que você demore um pouquinho. Vamos dizer, por exemplo, que você tem aí todo dia para estudar, né? Você não está trabalhando, então você estuda 4, 6, 8 horas por dia e de repente você arruma um trabalho. Isso quer dizer que você vai estudar um pouquinho menos, mas vai demorar um pouquinho mais para você passar no concurso público, mas esse é o seu foco, ou seja, pode ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, isso não importa, você mantém um foco para você conseguir. Então essa é a primeira dica que eu posso te dar, ou seja, coloca isso como principal objetivo e não saia daquilo ali. Trabalha forte para que isso aconteça, ou seja, manter o foco. A segunda coisa que eu fiz e que eu recomendo descubra o jeito que você estuda, como você aprende, né? Na verdade é isso, como você aprende. Eu não sei você, mas eu sei como que eu aprendo. Eu aprendo escutando, então eu escuto muito. Na realidade eu faço poucas anotações. Eu sou diferente de algumas pessoas, por exemplo, que vai numa palestra, vai num curso, alguma coisa,
e anota tudo. Tem pessoas que para aprender precisa anotar, ela faz a anotação e depois ela revê a sua anotação. Isso é uma forma de aprendizagem, isso é um método, isso é uma técnica. Se você aprende desse jeito, ótimo. Eu não aprendo assim, eu aprendo escutando, então eu escuto muito. Na verdade, se você um dia você for participar de uma palestra comigo, você vai ter certeza que é como se eu não tivesse ali. Eu fico tão focado naquilo que a pessoa está falando, eu observo tudo e aquilo ali eu consigo linkar com outro conhecimento que eu já li em algum lugar e enfim, eu consigo aprender. Nesse mundo, nessa época, por exemplo, eu assisto muito vídeo aula, mas muito mesmo. Você imaginar, por exemplo, eu gravo vídeo aula, eu escuto vídeo aula, eu volto naquilo que eu já aprendi, já ouvi, eu faço comparação de uma pessoa falando um assunto com outra pessoa falando o mesmo assunto, ou seja, eu consigo aprender escutando. E como que eu sei que eu aprendo isso, então como que eu faço? Às vezes eu fico na frente do espelho falando, ou seja, eu escuto a minha própria voz. Tem gente que aprende assim, por exemplo, que precisa estar falando. Isso é você descobrir o jeito que você aprende. Então, o jeito que você aprende, como acontece a aprendizagem para você, quando você descobrir isso, você precisa descobrir isso o quanto antes. Como que você aprende na realidade? Você aprende escrevendo, você aprende escutando, você aprende verbalizando. Tem pessoas, por exemplo, que aprendem mais falando aquilo que ela escutou na aula. Então, ela precisa de alguém para falar. Se ela não tiver alguém para falar, então ela deve, sei lá, gravar vídeos, imaginar que ela é o professor falando, uma professora, está na frente do espelho eu faço isso também. Ou seja, você tem que descobrir como que você aprende. A partir do momento que você tenha essas duas coisinhas, primeiro, mantenha o foco naquilo que você quer, independente do que aconteça, você sempre está focado naquilo. Segundo, você descobre como que você aprende, aí você não vai perder tempo. Por exemplo, eu já sei, por exemplo, que eu aprendo escutando, então eu não vou perder tempo fazendo anotações, porque seria perca de tempo, uma vez que as anotações que eu faço, a não ser que eu leio depois as anotações, mas muitas vezes quando eu não sabia que eu aprendia mais escutando, eu fazia anotações e o caderno ficava cheio de anotações, o livro cheio de anotações e ficava lá parado, ou seja, isso não ia me adiantar muito. Se de repente você descobre que você aprende escrevendo, então você sempre tem que ter do seu lado uma caneta, um bloco de papel ou até mesmo celular, então você tem que anotar tudo, anota e depois vê como você faz, se você vai estudar essas anotações, se você vai falar para alguém. Se você, por exemplo, para aprender, se o seu jeito de aprender é falando, né, ou seja, você precisa falar, verbalizar aquilo que você escutou nas aulas, então conversa com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, ou simplesmente grave você falando, imagina que tem alguém ali e você vai estar falando, tá bom? A última dica que eu quero dar para você, além de você manter o foco e além de você descobrir como que você estuda, a outra dica que eu quero dizer para você é o seguinte: imagine você naquela função que você está concorrendo. Então vamos dizer que você quer fazer concurso para, sei lá, motorista de ambulância, por exemplo, ou é isso, você quer fazer o seu concurso, seja para motorista de ambulância. Imagine você dentro de uma ambulância dirigindo. Isso te dá um poder muito grande. Quando eu fiz o concurso, o último concurso que eu fiz, na verdade passei em 2 concursos ao mesmo tempo, era um concurso, de manhã era uma prova, à tarde era outra prova e de manhã era para professor de 20 horas e à tarde era professor de 22 horas. Então eu fiz os 2 concursos, na verdade eu passei nos 2 concursos, eram os concursos municipal. Então eu imaginava eu já dentro da escola, fazendo as atividades, conversando com os alunos, conversando com os professores, eu na sala de aula, dando aula. Então eu acho que você tem que fazer isso. Imagina aquela função, você quer fazer, por exemplo, um concurso para, não sei, para diretor de escola. Então imagina você dentro da escola, dando os comandos, recebendo aluno, conversando com o professor. Você quer fazer o concurso para você trabalhar dentro do hospital, por exemplo.
Então imagina você atendendo os pacientes, imagina você naquele ambiente onde que você vai prestar o concurso. Isso te dá um poder muito grande, porque isso ajuda inclusive você focar naquilo que você vai acontecer, porque você imagina daqui 6 meses, daqui 1 ano, não sei quanto tempo, e não importa também o tempo, tá? Tem gente que passa aí, faz 2, 3 vezes, já passa o concurso, tem gente que demora mais, isso não importa. O importante é que você tem que manter o foco, que um dia, com certeza, você vai chegar, então, no concurso público. Eu não sei se consegui responder a pergunta, mas eu estudo dessa forma, mantendo o foco, sabendo exatamente como que eu aprendo e imaginando eu já executando lá no cargo, na função em que eu pretendo concorrer no concurso público, tá bom? Um dia eu falo mais aí sobre como que eu fiz, mesmo sendo alfabetizado aos 14 anos, como que eu fiz para hoje eu ter o título de mestrado, mestre em educação, ok? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se você não se inscreveu aqui, se inscreva, isso é muito importante para nós, porque isso nos dá um ânimo, uma vontade de manter no foco e gravar mais vídeos. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau!